A oposição, presidente, chama atenção que antes foi aprovada uma urgência por apenas 5 votos. Quero alertar o povo brasileiro que o Congresso Nacional, neste momento, a Câmara dos Deputados está votando criação de cargos para o judiciário mais caro do mundo. Nesta terça-feira, 8, a Câmara dos Deputados aprovou em uma manobra que escandalizou muitos brasileiros o requerimento de urgência para um projeto de lei de autoria do Supremo Tribunal Federal. O objetivo? Criar 160 novos cargos comissionados na Corte, ampliando ainda mais os privilégios e poderes dos ministros que se desfrutam de regalias imagináveis. Porém, o mais revoltante não foi apenas a aprovação em si. Foi a justificativa dada pela deputada do PT, Maria do Rosário, que teve o cinismo de afirmar que essa medida era uma resistência democrática e que fortalecia a harmonia entre os poderes. Sim, é isso mesmo. Transformaram o STF em um balcão de favores, agora chamado de resistência. Um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros, que pagam impostos absurdos enquanto assistem seus representantes se curvarem a interesses corporativistas. Enquanto alguns parlamentares se dobram ao STF, outros reagiram com indignação diante dessa pouca vergonha. A revolta tomou conta do plenário, mas infelizmente não foi suficiente para barrar a manobra e o poder que a Corte tem sobre o Congresso Nacional. Veja. O PT vota sim, senhor presidente. O PT acredita que a Câmara dos Deputados tem um papel importantíssimo. Aliás, não só o PT, mas a Federação Brasil da Esperança acredita que a Câmara dos Deputados está fazendo a resistência democrática neste momento ao ter matérias em votação. O povo brasileiro é pela democracia. O povo brasileiro é pela harmonia entre os poderes. Portanto, aqui, quando nós orientamos sim, senhor presidente, nós orientamos com a confiança de que com o nosso trabalho sério, com o que importa ao povo brasileiro, nós estamos cumprindo com a nossa missão, que estamos aqui para fazer o melhor para o Brasil. Parabéns, senhor presidente, pela pauta, pela organização dos trabalhos. Nós ficamos satisfeitos de ver a Câmara trabalhando e firme sobre sua condução. Muito obrigado. Presidente, é quase que unanimidade que um dos grandes problemas do Brasil é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. Acham que colocar mais dinheiro vai funcionar, é botar água em mangueira furada. É terrível, está se criando 160 cargos a mais para um órgão que muitos criticam. Um impacto de mais de 7 milhões de reais. E aí os parlamentares que dizem criticar o Supremo, vão dar mais cargos, ou seja, mais munição, mais tanque, mais estrutura para um órgão que já é o mais caro do mundo. Custa 1,5% do PIB. Para quê? E a lei não cobra nenhum incentivo, não cobra nenhuma contrapartida. Acha que o judiciário agora sim vai funcionar melhor. Agora o Supremo vai corresponder com as expectativas do brasileiro. Confia, para com... O Partido Liberal vota não à urgência, haja vista que o Brasil não pode mais ter despesas, logo mais com órgão que opera e destila o mal por todo o país, que vem emprestando, inclusive, um desserviço, que vem, inclusive, condenando pessoas que jamais deveriam estar na prisão. Pipoqueiros, vendedores de algodão doce, que estavam apenas querendo ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, estão sofrendo condenações. E o Brasil gastar com um órgão desse, que rasga a Constituição, é... A oposição, presidente, chama atenção que antes foi aprovada uma urgência por apenas 5 votos. Quero alertar o povo brasileiro que o Congresso Nacional, neste momento, a Câmara dos Deputados está votando criação de cargos para o judiciário mais caro do mundo.
Se isso é urgência nesse país, o que dizer para os filhos que têm mães e pais presos por este mesmo judiciário de forma indefensável? A oposição é não, e reforço o pedido a Vossa Excelência, presidente Hugo Motta, que paute anistia nessa casa. Isso sim é urgência. Criar cargo para o Supremo Tribunal Federal não é urgência. É um deboche na cara do contribuinte brasileiro, criação de novos cargos com a falácia que não vai ter novos gastos. Olha, eu não tenho cara de idiota para acreditar nisso. A oposição é não. Pelo Partido Novo, como vota? Sim, senhor presidente. Na verdade, o Novo aqui, gostaria de lembrar que nós já temos o judiciário mais caro e também mais ineficiente do mundo. Porque uma coisa é o custo, outra coisa é a eficiência. E as duas coisas entram juntas no ranking do pior do mundo. E aí aqui nós vamos seguir votando favoravelmente ao aumento de custos sem olhar para a eficiência. Mais do que isso, no momento em que o Brasil foi às ruas pedir anistia para aqueles que estão no 8 de janeiro envolvidos com uma série de injustiças, ilegalidades, abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um deboche com o brasileiro, senhor presidente, e é por isso que o Novo esteve em obstrução até abrir o quórum e aqui orientará mais uma vez contra este projeto de lei. Não. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como Nominal, se acham. presidente, que é urgência, tem que ser nominal. Peço nominal por ser urgência. Senhor presidente. Eu peço nominal, um pedindo tem que ser dado nominal, porque é urgência. Orientação de bancada. Eu só quero deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. A insensibilidade dessa casa aqui choca o povo brasileiro. Choca porque nós estamos vendo o tanto que a situação da injustiça nesse país tem furado uma bolha ideológica ou de posicionamento político para chegar a assustar e sensibilizar pessoas que não estão realmente preocupados particularmente com uma polarização política ou com o posicionamento de um deputado ou de um senador. Nós aqui na Câmara dos Deputados estamos a premiar a injustiça. E aqui eu nem entro no mérito dos projetos específicos, mas a tratar do primeiro aprovado para a criação dos cargos no STF, eu não tenho dúvidas da falta de oportunidade dessa pauta proposta, diante da urgência que temos no nosso país de resolver de uma vez por todas a falta de direitos humanos que vemos todos os dias. Aliás, senhor presidente, deputado Hugo Motta, desde o ano passado, março, peço visita ao ministro Alexandre de Moraes, a Papuda, e até agora, mais de um ano depois, não me foi autorizado. Isso é um absurdo, orientamos contrários. Obrigado. Obrigado, presidente.
Queria aproveitar essa oportunidade hoje, nessa terça-feira, logo após o nosso incrível domingo, onde centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista para pedir uma pauta muito simples. Nada muito grandioso, apenas que a justiça fosse feita, que o devido processo legal fosse seguido e que essas pessoas que estão sendo criminalmente condenadas pudessem voltar para suas casas ou, no mínimo, responder pelos verdadeiros crimes que elas cometeram e não sendo usadas de forma a criar um símbolo de perseguição. Bom, parece que o Congresso não ouviu. Centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista no domingo, justamente por perceber que hoje nós temos no Brasil uma Suprema Corte que não faz o que ela foi criada para fazer, que não respeita a Constituição, que não julga de forma imparcial. E qual é a resposta que esse Congresso dá para a maioria do povo brasileiro? E quando eu digo maioria, eu não me refiro apenas às pessoas que estavam na Avenida Paulista. Eu me refiro a uma avaliação que o Poder Data fez, que diz que apenas, e eu repito, camaradas e amigos, apenas 12% da população brasileira aprova o STF. E aí, como recado que nós vamos dar ao povo brasileiro, é aumentar mais ainda o poder, a força desta instituição que foi sequestrada, está sendo usada para nos perseguir? É essa a mensagem que a gente vai passar para o povo brasileiro? Então vamos lá, vamos analisar se realmente o que a gente está fazendo é o que o brasileiro quer. Eu vou dizer para os senhores algumas estatísticas e alguns fatos recentes. Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Sabe por que nós temos a pior nota da série histórica em corrupção? Por que o Brasil caiu em corrupção? Porque o ministro do STF está liberando todos os corruptos, o Dias Toffoli. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 160 novos cargos para o Dias Toffoli, com o nosso dinheiro. Tem mais. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. Sabem por quê, meus amigos, que o Brasil caiu 6 posições no nível de democracia? Porque o Alexandre de Moraes está censurando o povo brasileiro, derrubando plataformas sociais, de rede social e prendendo pessoas sem o devido processo legal. Saiu na maior revista do Reino Unido. E qual é o recado que a gente passa para o nosso país? A gente vai premiar o Alexandre de Moraes com mais 160 cargos. Aí, agora, sério, eu queria a atenção dos amigos e do presidente. Tem uma coisa que eu não entendo. O Instituto Ranking dos Políticos fez no mês passado uma pesquisa de opinião nossa, de todos que estão aqui, sobre o que nós pensamos do STF. E na pesquisa de opinião, que é anônima, ou seja, o nome não é citado, 55% de vocês que estão aqui acham que o STF é ruim ou péssimo. Peraí, eu não estou entendendo. 55% considera o STF ruim ou péssimo, Marcon? Mas chega aqui e vota para criar 160 cargos para essa instituição que está nos perseguindo? Isso não faz sentido. 60% acredita que o STF está invadindo as nossas atribuições. E aí o que a gente faz? O que a gente faz, Capitão Alden? Sabe o quê? A gente vai lá e cria mais 160 cargos para o nosso STF, que custa ao nosso Brasil hoje quase 2% do nosso PIB. E aí eu não consigo entender, sinceramente, amigos. Outra notícia. STF vai pagar indenização de até 10 mil para juízes auxiliares, mas nega haver gasto extra. Juízes auxiliares, como aquele juiz que falou que é para usar a criatividade, para censurar a Revista Oeste. Sabe, esses juízes vão receber mais 10 mil. Sabe aquela expressão, você está dando a corda para aquele que quer te enforcar? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando o fuzil e a bala para quem quer acertar um tiro na sua testa. STF forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal.
Sabe o limite fiscal que nós ficamos meses debatendo, meses para votar? Simplesmente eles decidiram, quer saber? Eu não tenho que respeitar isso não. Eu não tenho que respeitar. Para que respeitar esse Congresso que eu já pisoteei, cuspi e humilhei? Que já perdeu completamente a autoridade? Eu vou passar uma canetada aqui, vou legislar, vou cancelar, vou anular todas as projetos de lei que eles aprovarem e vou me colocar fora do limite fiscal. Esta Câmara tem merecido o desprezo da população brasileira. Hoje nós aprovamos, sem o meu voto, a urgência para o aumento de 160 funções comissionadas no Supremo Tribunal Federal. Mais 8 milhões de reais por ano para o Supremo Tribunal Federal viver às custas do trabalhador brasileiro. Lembrando que nós temos não só a Suprema Corte mais cara do mundo, mas o Judiciário mais caro do mundo. A primeira urgência que nós analisamos neste ano, nesta Câmara, foi a urgência para o Dia do Axé. E aí agora nós analisamos e aprovamos a urgência para aumentar cargos no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo brasileiro custa 40% mais que a coroa britânica, que a família real britânica. Se a gente faz uma comparação em relação ao custo do nosso judiciário, é de 1,6% do PIB, 160 bilhões de reais. Do Reino Unido, 0,4% do PIB. No Japão, 0,1% do PIB. Em Singapura, 0,04% do PIB. A nossa justiça é cara, é lenta, é ineficiente e é injusta. Muitas vezes prende inocentes e solta culpados, solta criminosos. E o pior de tudo, com a anuência desta Câmara dos Deputados, todo mundo precisa respeitar o teto. Todos. Política social precisa estar dentro do teto, educação precisa estar dentro do teto, saúde precisa estar dentro do teto. Aí vem o Supremo e diz, não, as nossas verbas não precisam estar dentro do teto, não precisam estar dentro do arcabouço fiscal. 6-0 já está o julgamento, não tem um ministro sequer do Supremo Tribunal Federal que se dignou a se posicionar contra o absurdo que é apenas o judiciário ficar fora do arcabouço fiscal. E mais uma vez entra a culpa desse parlamento também, que aprovou a PEC da transição a mando do governo Lula, porque quando tinha a PEC do teto de gastos, até o judiciário entrava. E não tinha discussão se era constitucional, se era inconstitucional, já estava na Constituição que o judiciário entra no teto. E pronto, acabou. Agora não é uma legislação constitucional, derrubaram o teto da Constituição, permitiram e obrigaram todos os poderes a gastar mais, mas nem com a permissão para gastar mais, dentro do arcabouço fiscal, o Supremo quer se submeter. E aí, qual que é a resposta que a gente dá? O que os deputados e os senadores desta casa dizem para a população? Olha, o Supremo vai gastar o seu dinheiro como ele quiser. Como resposta, como retaliação ao Supremo Tribunal Federal, sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar mais 10 cargos comissionados para cada ministro. Que maravilhosa resposta desse parlamento para a Suprema Corte. Não adianta só apontar o dedo para o outro lado da Praça dos Três Poderes, para onde está a deusa Têmis, para o Supremo Tribunal Federal, e aqui no parlamento votar a favor de aumentar os gastos com o Supremo, de aumentar o número de cargos comissionados. Não adianta absolutamente nada. Mais do que isso, o Supremo ainda contratou e está gastando 300 mil reais por ano para monitorar notícias sobre o Supremo e sobre cada um dos 11 ministros. Olha, eu faço esse serviço de graça para o Supremo, tá? Eu ensino os ministros do Supremo a usarem um negócio chamado alerta do Google. Sempre que STF for citado, sempre que o nome de um ministro for citado, vai aparecer todas as notícias envolvendo esse ministro e o Supremo, sem gastar um centavo de dinheiro público. Mas não, eles gastaram 300 mil só para saber quais são as notícias que estão saindo sobre eles. E desde quando o ministro do Supremo tem que ficar monitorando notícia? Desde quando o Supremo Tribunal Federal tem que ter Media Watch? Mais do que isso,
o STF também fez licitação de R$ 1.100.000 para comprar lagosta e vinho, porque a nossa Suprema Corte precisa fazer eventos com artigos de luxo pagos com dinheiro da população. O presidente da Câmara, Hugo Mota, liderou essa palhaçada patrocinada pela Corte Maior, expondo sua total subserviência ao judiciário. Mas ele não agiu sozinho. A votação terminou com 262 votos a favor, 105 contra e uma abstenção. Números que evidenciam a falta de compromisso de muitos parlamentares com o povo brasileiro. Para a aprovação eram necessários apenas 257 votos, maioria simples dos 513 deputados. No entanto, algo chama a atenção. 9 deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico ferrenho do STF, votaram sim. Sim, meus amigos, você entendeu bem. Traíram seu próprio partido e entregaram a vitória ao projeto de aumento de poder do STF. Sem esses votos, o placar seria de 253 votos a favor, insuficiente para aprovar a urgência. Esses 9 traidores venderam suas convicções por interesses obscuros, traindo milhões de brasileiros que esperam lealdade aos princípios defendidos pela oposição. Veja na descrição do vídeo os nomes dos parlamentares do PL, que foram fundamentais para essa aprovação.